Olá pessoal, o nosso Conselheiro Acácio de hoje vai tratar de um tema um tanto quanto polêmico, mas profundamente necessário face aos últimos acontecimentos aos últimos acontecimentos envolvendo alguma parte da Europa, a decapitação daquele padre, o acidente em Nice, né, a descoberta aqui no Brasil de indivíduos ligados ao extremismo islâmico. Hoje nós vamos conversar com vocês sobre o califado mundial e, rapidamente, o que significa este projeto do califado mundial. Olavo de Carvalho, existe esse livro que é um debate entre Olavo de Carvalho e Alexandre Dugin, que é este aqui, né? Este aqui. Alexandre Dugin é o mentor do atual projeto eurasiano. Alexandre Dugin é simplesmente o intelectual por trás de todas as ações que o Vladimir Putin vem executando no mundo. Este livro é um debate entre Olavo de Carvalho e Alexandre Dugin. Neste livro, Alexandre Dugin saiu absolutamente destruído do debate. Destruído. E existe uma parte aqui muito importante, que é o que eu quero ler com vocês. Quando a imprensa mundial fala dos inúmeros atentados que estão acontecendo, a imprensa recusa-se peremptoriamente a dizer que os atentados são oriundos do Islã. E sempre vem e diz que não há nenhuma relação desses atentados com o mundo islâmico. Entretanto, é curioso porque os próprios depoimentos e os inúmeros, os milhares e milhares de vídeos que existem disponíveis pela internet desmentem frontalmente a grande cortina de fumaça que a imprensa ocidental vem lançando sobre o tema. Aliás, há de se entender um pouco a razão disso. O próprio George Soros, que é um dos globalistas que nós falaremos aqui, Soros, outro dia, deu uma declaração oficial, que ele é um dos responsáveis, diretamente responsáveis, incentivadores e financiadores da invasão islâmica dentro da Europa. O que nós deveríamos pensar a respeito disso é: o que interessa a um metacapitalista a invasão do Islã na Europa? O que esses metacapitalistas estão ganhando com isso? Esse é o mesmo cenário que nós temos na Segunda Guerra Mundial, onde os metacapitalistas financiaram a Revolução Russa, financiaram o governo de Hitler, o nazismo, e dentro do nazismo havia uma fortíssima participação do Islã, da Palestina. Fato esse ocultado pelas mídias tradicionais, mas já fartamente documentado. Muito bem. Neste livro de Olavo de Carvalho, Olavo de Carvalho fala que há 3 tipos de elites que lutam pelo poder do mundo atual, pela hegemonia do poder do mundo atual. Vou ler. Os 3 tipos de poder são a elite governante da Rússia e da China, especialmente os serviços secretos desses países. É preciso entender que quem governa o governo da Rússia e da China não são políticos tradicionais, mas é precisamente o serviço secreto, a antiga KGB na Rússia, a atual FSB, e o partido secreto, o Partido Comunista Chinês, que não é um partido comum, é simplesmente uma polícia secreta, né? Esse é um grande ponto. Portanto, a Rússia e a China constituem hoje os únicos países, talvez, do mundo, juntamente com Cuba, que é dirigido por um serviço secreto. A elite financeira ocidental, tal como é apresentado, o nome mais famoso é o Clube de Bilderberg, né? O CFR e a Comissão Trilateral. E o terceiro grupo é a Fraternidade Islâmica, as lideranças religiosas de vários países islâmicos e de alguns governos de países muçulmanos. Ocupa um papel de destaque aqui a Arábia Saudita. A
A Arábia Saudita é o centro pensante, organizador, congregador de todo este processo do Islã. Desses três agentes, o primeiro pode ser concebido em termos estritamente geopolíticos, portanto, a Rússia e a China. Segundo Olavo, só esse primeiro pode ser concebido em termos estritamente geopolíticos, já que seus planos e ações correspondem a interesses nacionais e regionais bem definidos. O segundo, portanto, o grupo de Bilderberg, está com seus planos bem avançados, no sentido de que, explicitamente, os governos nacionais estão sobre a premissa de promover o capitalismo, adotando a agenda desse grupo de Bilderberg. No terceiro, portanto, o grupo do califado, do Islã e de alguns países muçulmanos, eventuais conflitos e interesses cujo objetivo é, precisamente, colocar o mandamento corânico, né, e instaurar o projeto do califado mundial. Essas agendas são agendas completamente distintas. Cada um desses grupos tem agendas completamente distintas. Essas agendas, de modo algum, são agendas que se organizam. Isso vocês podem encontrar na página 46. Esse capítulo como um todo é especificamente dedicado a essa análise. Mas o que nos interessa aqui, rapidamente, que já foi objeto de alguns programas de rádio nossos, inclusive, tanto do Culturas e Identidades quanto da República, nos interessa trazer para vocês que o que é que está por trás do projeto do califado, do projeto do Islã. O Islã não pode ser entendido distanciado do projeto do califado. Esta publicação nossa, o Encoberto Maometano, ou o Mohaidin Redivivo, essa publicação nossa tem muitos anos. Nós publicamos isso aqui, em primeiro lugar, em Portugal, há muitos anos atrás, muitos mesmo. E agora nós estamos trazendo para o Brasil. Nós temos inúmeros estudos, que é uma das nossas áreas de especialidade. Isso diz respeito ao campo de cultura simbólica. Não é? O que o projeto do Islã prepara? O Islã prepara o retorno do Imam Mahdi. Não é? O que vem a ser o Imam Mahdi? Quando Maomé cria o Islã, né, o Islã é a submissão absoluta à vontade de Deus. E o Islã preocupa-se desde o início dos tempos, desde o início com a chamada iminência da hora. Né? A hora significa o fim dos tempos. Então, se nós fôssemos traduzir esta palavra para o contexto judaico-cristão, significa o fim dos tempos, portanto, para o Apocalipse. Né? Isso porque a profetologia islâmica reproduz nos seus traços originais a chamada cristologia ebionítica, a cristologia paraclética, que foi herdada da comunidade judaica cristã primitiva. Então, Maomé autodenomina-se o chamado mestre da hora, portanto, mestre do fim dos tempos. Embora Maomé não vá fixar em nenhum momento quando acontecerá o fim dos tempos, quando acontecerá o fim do mundo. Mas ele advoga que alguns passos devem ser dados para que o fim do mundo chegue, o fim do mundo aconteça. Né? E ele advoga, portanto, antes do fim do mundo, que aconteçam alguns passos. São 5 passos específicos ligados à ideia da salvação. Vai haver uma salvação coletiva, porque o Islã considera que há 2 tipos de seres humanos. Aqueles que são islâmicos e aqueles que não são islâmicos. Todo aquele que não é adepto do Islã, não é convertido ao Islã, é considerado kafir, é considerado infiel. Aqui entram, segundo os caracteres soteriológicos específicos desta teoria paraclética, ebionita, entram as 5 situações em que o mundo poderá ser salvo. Há uma salvação coletiva, no sentido de que ela será desfrutada pelos fiéis como comunidade. Quem será salvo antes do fim do mundo? Ou no fim do mundo? Somente quem for do mundo islâmico. Quem não for do mundo islâmico deve ser morto. Há uma salvação terrestre. Essa salvação terrestre, ela dar-se-á
no sentido de que ela será realizada na terra e não no céu, num lugar específico deste mundo. Portanto, quando o Islã, quando o ISIS, o Estado Islâmico, qualquer muçulmano ataca, mata um kafir, um infiel, o que ele está fazendo? Ele está produzindo, segundo a profetologia islâmica, a salvação terrestre do Islã. E como é que essa salvação terrestre será feita? Matando os infiéis. Então, matar os infiéis é uma forma de salvar o Islã da impureza do fiel. Né? O terceiro tipo de salvação é a salvação iminente. Né? Essa salvação há de ocorrer de uma forma breve, de uma forma repentina, como, por exemplo, quando o Imam Mahdi aparecer. Né? O quarto tipo de salvação é a salvação total. Então, nessa salvação haverá uma transformação que abarcará toda a vida humana e vai haver uma nova situação que não vai consistir somente na melhoria do presente, mas sobretudo no aperfeiçoamento do presente. Portanto, segundo a salvação total do Islã, né, o que essa salvação significa? Veja que para o Islã o mundo está contaminado com os kafires, com os infiéis. Portanto, quando eles matam o kafir, o infiel, produzem qualquer tipo de atentado, isso é uma jihad, isso é uma guerra santa. E é preciso entender o que isso significa. Sobre a perspectiva soteriológica da salvação, essa salvação total significa que, como o mundo está conspurcado de infiéis, o Islã tem que limpar o mundo dos infiéis. Porque à medida que ele limpa e que ele extermina, ipsis literis, os infiéis, o mundo que era imperfeito tornar-se-á perfeito. Porque quando o Imam Mahdi chegar, o mundo tem que estar perfeito. Entenda-se por perfeição a limpeza total do mundo da casta dos infiéis, que é todo aquele que não é convertido ao Islã. E a última salvação é a salvação milagrosa. Portanto, é aquela salvação que há de se realizar mediante uma intervenção mundial, né? Uma intervenção extemporânea. Pois muito bem. O que é o Imam Mahdi? O Imam Mahdi é aquela figura profética, é o chamado encoberto. O mito semelhante a isso que nós temos é o mito de Dom Sebastião em Portugal, na tradição portuguesa. Ou, na tradição do ciclo graálico, é o rei Arthur, que morre depois da batalha, é ferido com ferida de morte, mas não morre. Ele é levado para a ilha de Avalon, né? E lá ele aguarda até o fim dos tempos. Então, tanto o rei Arthur quanto Dom Sebastião são dois reis que ficam feridos em batalha de morte, são levados para locais específicos e retornam no fim dos tempos. O paralelo profético que nós temos a isso chama-se o encoberto maometano, ou o Mohaidin redivivo. O que é este Mohaidin? Segundo a profetologia islâmica, que deve ser cumprida, é preciso entender isso, ela deve ser cumprida, para que o 12º imã, que é chamado de o Imam Mahdi, venha e salve o planeta. Todo o mundo planetário deve ser convertido ao projeto do califado mundial. Então, o terceiro projeto do califado, do qual Olavo de Carvalho se remete, para haver o cumprimento do projeto da instauração do califado no mundo, o califado antecede a vinda do Imam Mahdi, que é aquele que instaurará o califado, um processo de limpeza, um processo de salvação do Islã através da punição dos infiéis e do extermínio dos infiéis. Portanto, tudo que os governos falam para os ocidentais é absolutamente mentira. Eles se recusam peremptoriamente a enfrentar
de frente o projeto do califado, que é um projeto de extermínio da civilização ocidental, para que o Islã, que é uma religião universal, portanto está tudo dentro dela e não há nada fora dela. É isso que significa a lei da Sharia. Ou você se converte, ou você morre. Então, para entender bem o que é a vinda do encoberto maometano, o retorno do Imam Mahdi, né, ou Mohaidin redivivo, antes do Mohaidin surgir de novo sobre a face da terra, o Cristo da tradição judaica cristã condenará todo o mundo ocidental cristão. Antes de haver a condenação do Cristo judaico-cristão, condenando toda a estrutura e a cultura ocidental cristã, judaica cristã, o mundo tem que ter sido purificado pelas guerras que o Islã vai criar contra todos os kafires no mundo inteiro. É obrigação, portanto, para a instauração do califado, mais do que obrigação, é condição sine qua non, que o mundo seja limpo dos kafir, que eles sejam exterminados, literalmente mortos. Isso é o que prega o califado, o projeto do califado. Né? Por quê? Vai mais além a profetologia do Mohaidin. Além do extermínio, é preciso fazer acontecer o fim dos tempos. E para fazer acontecer o fim dos tempos, é preciso criar o Apocalipse, que significa simplesmente a destruição de tudo aquilo que não é do Islã. Não há a menor possibilidade de nós entendermos isto que o Olavo de Carvalho deixou escrito, sem estudar isto. Isso é uma parte. Portanto, todos os acontecimentos que nós estamos vendo espalhados no mundo inteiro, não interessa se é um indivíduo isolado, se é 2, se é 3, se é 4. Aliás, é uma tática do Islã que sejam de fato indivíduos isolados. É assim que funciona. O que os governos locais não nos contam é o que é o califado. O califado é a preparação do retorno do Imam Mahdi. Desde 1979, o mundo islâmico e o mundo árabe e o mundo muçulmano têm alardeado publicamente em vídeos, em depoimentos, em publicações, em pronunciamentos, que o retorno do Imam Mahdi, 1981, é a data que marca, segundo o calendário astrológico das profecias do encoberto maometano, o momento que o Apocalipse começaria a acontecer sobre a face da Terra. Não há como separar o momento atual que o mundo vive no que diz respeito às ações do projeto do califado, sem entender aquilo que a cultura ocidental aprendeu a desprezar e a dizer que não existe: o campo das profecias. Se para o ocidental as profecias são uma mera figura de retórica, isto não é a realidade do Oriente e não é a realidade do Islã. Enquanto nós não enfrentarmos o desafio de morte que paira sobre o Ocidente, toda e qualquer ação de governo será absolutamente infrutífera. E os nossos governos estão nos conduzindo como crianças e como ovelhas para o abatedouro. Informe-se sobre o que significa, de fato, o retorno do Imam Mahdi. E você começará a entender um pouco
um pouco o aviso de Olavo de Carvalho há muitos anos e a entender uma série de profecias, tanto cristãs, quanto judaicas, quanto muçulmanas, sobre o chamado fim dos tempos. Esse assunto é gravíssimo, é seríssimo, e não se trata do que você acha sobre o fato. Trata-se daquilo que é, consoante as profecias e a perspectiva do Islã. Nós não temos a menor condição de entender o que isto significa, analisando a profecia do mundo islâmico com cabeça de ocidental. O Islã não reconhece o Ocidente. Não há a menor possibilidade de convergência entre essas culturas. Porque o Islã estabeleceu que o ocidental, todo ele, é infiel, é kafir e deve morrer. Esta é a verdade. Portanto, degolar um padre, esfaquear uma mulher, explodir uma igreja, passar com um caminhão em cima de pessoas, enfiar aviões em prédios, faz parte das 5 etapas da salvação do Islã. Para que o Islã seja salvo, a salvação dar-se-á retirando a impureza do mundo. Nós somos a impureza. Até o próximo, Conselheiro Acácio.